Fala galera, meu nome é Gustavo Maranzati e vamos para a semana 6 da NFL aqui no Training Yards Brasil. Let's begin now. Na primeira partida da rodada, os Patriots foram a Tampa Bay enfrentar os Bucks e com uma interceptação de Tom Brady e um touchdown do running back Doug Martin, os torcedores já imaginavam que os Patriots seriam derrotados pela terceira vez na temporada. Mas Brady conseguiu recuperar o fôlego da equipe de New England e encontrou Chris Hogan na end zone, colocando os Patriots na liderança. Depois disso, os Buccaneers tiveram a chance de encostar no placar por diversas vezes, mas o kicker Nick Folk perdeu 3 field goals e praticamente acabou com as chances de uma vitória. Nos jogos do domingo, os Eagles receberam os Cardinals em casa e conseguiram uma vitória em um dos melhores jogos da carreira do quarterback Carson Wentz. Ele passou para 4 touchdowns, sendo 3 deles no primeiro quarto e 304 jardas aéreas. Os Cardinals perderam pela terceira vez no ano numa atuação apagada do ataque. Os Eagles lideram a divisão leste da Conferência Nacional com 4 vitórias e destaque também para LeGarrette Blount, que teve um ótimo jogo com 74 jardas terrestres, e Nelson Agholor com 93 jardas de recepção. Em Cincinnati, os Bengals receberam os Bills e conseguiram vencer mesmo com Andy Dalton passando para 2 interceptações. Com 328 jardas aéreas, ele conseguiu liderar o time para a segunda vitória consecutiva na temporada. Destaque também para A.J. Green com 189 jardas recebidas. A defesa conseguiu anular o ataque dos Bills, que somaram para apenas 220 jardas na partida. No primeiro jogo dos Dolphins em Miami na temporada, a defesa conseguiu anular os visitantes Tennessee Titans, que jogaram com o quarterback reserva Matt Cassel e somaram menos de 200 jardas. O ataque dos Dolphins, liderados pelo quarterback Jay Cutler, continua tendo problemas, mas mesmo assim conseguiu a vitória. No jogo entre Chargers e Giants, os dois buscavam a primeira vitória na temporada. Os Giants começaram bem, causando um safety e marcando um touchdown com o running back Orleans Darkwa. Mas Philip Rivers, com 260 jardas de passe e 3 touchdowns, conseguiu uma boa recuperação para a vitória dos Chargers. Os Giants ainda tiveram Odell Beckham Jr. machucado com uma fratura no tornozelo, que deve deixá-lo fora por várias semanas. No Ford Field, em Detroit, os Lions receberam os Panthers e os dois times vinham de vitória. Em um jogo equilibrado até o fim, Matthew Stafford e o ataque dos Lions tiveram dificuldade, mas lutaram até o final, apesar da derrota. Já para a equipe de Charlotte, o quarterback Ken Newton teve um jogo impressionante, com 355 jardas aéreas e 3 passes para touchdown. Destaque também para Ed Dickson, com 175 jardas de recepção. Os Panthers lideram a divisão sul da Conferência Nacional. Em Cleveland, os Browns receberam a equipe do New York Jets e buscavam a primeira vitória da temporada. Mesmo tendo melhores estatísticas em vários aspectos do jogo, não conseguiram parar Josh McCown, que passou para 195 jardas e 2 touchdowns. Os Browns continuam sem vencer e jogam contra os Texans na semana que vem. Os Jaguars foram a Pittsburgh enfrentar os Steelers e a defesa engoliu o quarterback Ben Roethlisberger, que passou para 5 interceptações e teve um dos piores jogos da sua carreira. Mesmo com 157 jardas de recepção de Antonio Brown, os Steelers perderam em casa numa péssima apresentação do time, mas ainda continuam na liderança da divisão. Já os Jaguars tiveram a melhor performance defensiva da rodada e lideram a divisão sul da Conferência Americana. Destaque para Leonard Fournette com 181 jardas e 3 touchdowns. Em um dia de muitas homenagens para Peyton Manning, que teve a sua camisa aposentada e ganhou uma estátua na porta do estádio, os Colts receberam os 49ers e jogaram com o quarterback Jacob Brissett. Ele passou para 314 jardas e correu para um touchdown. T.Y. Hilton também jogou muito bem com 177 jardas recebidas. Os 49ers conseguiram uma boa recuperação no último quarto, com Brian Hoyer passando para 353 jardas e 2 touchdowns. Eles conseguiram levar o jogo para a prorrogação, mas depois de 8 minutos, Aaron Vinatieri chutou o field goal da vitória de 51 jardas.
Os Raiders receberam a equipe do Baltimore Ravens em casa e jogaram com o quarterback reserva A.J. Manuel, que passou para apenas 160 jardas e um touchdown. O começo da equipe de Oakland não foi muito bom e os Ravens marcaram 24 pontos só no primeiro tempo. Joe Flacco teve 222 jardas aéreas e conseguiu muitos passes longos durante o jogo, muitos deles para Mike Wallace, que teve 133 jardas de recepção. Já os Raiders tiveram a terceira derrota consecutiva na temporada e só devem ter Derek Carr de volta no final da temporada. Em Los Angeles, os Rams receberam os rivais da divisão oeste da Conferência Nacional e fizeram um jogo muito equilibrado, com o quarterback Jared Goff passando para 288 jardas e Tavon Austin com um touchdown de 27 jardas. No final do jogo, os Rams atravessaram o campo com menos de 1 minuto e sem tempo para pedir, mas o wide receiver Cooper Kupp dropou um passe crucial na end zone e os Rams perderam em casa. Na reedição do jogo de playoffs de divisão do ano passado pela Conferência Nacional, os Cowboys lotaram o AT&T Stadium para enfrentar o Green Bay Packers. Em uma última atuação, a equipe de Dallas teve seu quarterback Dak Prescott passando para 251 jardas e 3 touchdowns, mas com uma interceptação crucial que foi retornada para touchdown, a equipe dos Packers conseguiu se reerguer no jogo. Ezekiel Elliott correu para 116 jardas, mas os Packers tinham Aaron Rodgers passando para 220 jardas e 3 touchdowns. Além dele, Aaron Jones correu para 125 jardas e deixou o jogo acirrado até o final. No último drive, Rodgers conseguiu encontrar Devontae Adams na end zone para um touchdown com pouquíssimo tempo no relógio, conquistando a 4ª vitória do time na temporada. No Sunday Night Football, o Kansas City Chiefs foi a Houston enfrentar os Texans e tentava se manter como o único time invicto da NFL. Os Chiefs conseguiram se impor tanto na defesa quanto no ataque e dominaram o confronto do início ao fim. Em um jogo inspirado do ataque dos Chiefs, o quarterback Alex Smith passou para 324 jardas e 3 touchdowns. Além dele, Kareem Hunt teve 105 jardas terrestres. Mesmo com 5 passes para touchdown, o rookie Deshaun Watson não conseguiu evitar a derrota. Os Texans ainda tiveram J.J. Watt machucado e deve ficar fora por várias semanas. Os Chiefs tiveram um retorno de punch de 82 jardas de Tyreek Hill e enfrentam os Steelers na próxima semana. Eles continuam sendo o único time invicto na NFL. Bom, lembrando que hoje à noite ainda tem o jogo entre Vikings e Bears e você acompanha os resultados aqui pela página do Ten Yards Brasil. Bom, não se esqueça de compartilhar as nossas páginas no Facebook e no Instagram e de se inscrever aqui no canal, beleza? Até mais!